Lembra de quando o mundo parecia mais limpo, brilhante e organizado? Quando a sua área de trabalho tinha um céu azul, uma grama verde, ou talvez linhas suaves com elementos da natureza ao redor? Olhar para aquilo era quase como respirar fundo ao abrir sua janela em uma manhã tranquila de sábado. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é assim que eu me sentia. Talvez porque eu era criança nessa época. Talvez não seja exatamente essa a sensação, mas eu gosto de me lembrar com carinho dessa época. Eu gostava muito do Frutígera Aero. Eu ainda não sabia o nome dele, mas agora eu sei. Mas eu sempre gostei muito dessa estética. E ela não era só uma estética. Ela era uma promessa. Uma promessa de que o futuro seria suave, amigável e harmonioso. E que a tecnologia seria tranquila e andaria de mãos dadas com a natureza. No começo dos anos 2000, a tecnologia começou a se tornar mais acessível para o público em geral. As empresas precisavam transmitir uma imagem de confiabilidade e simplicidade. Elas precisavam tornar tudo isso mais bonito, mais interessante e mais humano. Foi aí que o natural entrou em cena. Brilhos suaves, cores vivas, ícones claros e elementos inspirados no mundo real. Um exemplo simples disso são os próprios ícones. O recortar, por exemplo, era uma tesoura. Os ícones de e-mail tinham o símbolo de uma cartinha. Tudo o que se parecesse com o que era na vida real. A ideia era fazer com que aquilo parecesse acessível e acolhesse a todos. Quase que como uma imersão em um futuro otimista. Ou pelo menos no futuro que a gente achava que ia ter naquela época. Muita gente diz que o que mais marca a estética frutígera aero são as bolhas, os peixes ou os elementos transparentes. Mas para mim o que realmente ficava na memória é a sensação que ela me causava. Porque ela sempre me dava essa sensação de leveza, limpeza, fluidez. Eu lembro que o meu computador da época ele era horrível. Eu não conseguia jogar nada. Eu lembro que ele era horrível porque eu não conseguia jogar nada sem travar. Só que mesmo assim, eu tenho na minha memória que me passava uma tranquilidade usá-lo. Eu lembro que eu prestava muita atenção na inicialização do Windows 7 e às vezes eu ficava fazendo coisas de propósito para ouvir os próprios barulhos do sistema. Provavelmente também porque eu era criança, mas eu não sei, aquilo tudo era tão encantador, sabe? Eu não me sinto dessa forma com as estéticas de hoje em dia. Eu lembro que tinha muitos reflexos na estética, os brilhos eram todos suaves e eu tinha uma coisa que eu gostava muito, que era que quando eu fazia isso de propósito até, que quando você ficava muito tempo sem mexer no seu computador, apareciam várias bolinhas na tela e eu não sei, eu achava muito satisfatório o jeito que elas se mexiam. E tudo isso passava uma sensação muito forte de harmonia. Eu não sei, essa junção com os elementos da natureza, sabe? Eu não sei. Parece que tudo acontece do jeito que deveria ser e funcionava em equilíbrio ali dentro. A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala do Frutígera Aero é o Windows Vista e o Windows 7. Mas para mim também é a coisa que mais marcou, mas eu acho que como todo mundo já fala muito dele, eu queria lembrar de umas outras coisas que também carregavam bastante essa estética e para mim também são muito marcantes. Bom, o Frutígera ele não estava só na tecnologia, eu não sei se todo mundo vai se lembrar, mas ele também aparecia muito em produtos de limpeza. Talvez por ele transmitir muito essa sensação de limpeza, né? As marcas aproveitaram bastante. Até hoje, muitos produtos de limpeza lembram muito a estética frutígera, apesar de não estarem completamente alinhados com isso. Quando eu era criança, eu lembro que em muitos lugares que eu ia, tinha um porta-sabonete e o sabonete também, o vidrinho de colocar o sabonete, que tinha um peixinho preso lá dentro, com uma água com corante azul. Eu não sei, aquilo é muito frutígera, era. E eu adorava aquilo quando eu era criança. Eu morria de vontade de ter um vidrinho daquele pra mim quebrar e pegar o peixinho. Eu não sei, se um dia eu achar isso hoje em dia, eu vou comprar com toda certeza, porque aquilo era lindo. Também tinha uns mouses que tinham os peixinhos presos dentro. Eu acho que tinha muita coisa com esses peixinhos dentro, mas o que mais me marcou foram esses dois. Depois do Windows e dessa parte dos peixinhos presos, eu acho que o que mais me marcou nessa estética foram os jogos. Também os sites que tinham os jogos, mas os jogos mais ainda. Eu acho que um jogo muito frutígera era Vila Mágica. Era um jogo que tinha tanto no Facebook quanto no Orkut. Eu comecei a jogar no Orkut, depois eu continuei no Facebook. Ele tinha muitas coisas, muitos elementos. Por exemplo, os ícones seguiam essa coisa de representar algo do mundo real. Tudo era muito contornado por brilho, tinha muita bolha dentro do jogo também. Tinha uma musiquinha muito frutígera. Nossa, eu adorava esse jogo. Eu fui procurar ele para jogar de novo no computador, caso alguém jogue, mas parece que agora ele só tem para celular. Outro jogo que me marcou muito nessa estética foi Bombit. Eu lembro que sempre que alguém ia lá em casa, eu ia pesquisar na internet jogos de dois. E ele sempre aparecia, um dos primeiros era Bombit. Nossa, tem vários Bombits, eu joguei por muito tempo. Acho que eu joguei até quando lançou
o 6 ou o 7, se eu não me engano. E esse jogo era muito frutigero, principalmente eu acho os sons desse jogo muito frutigero, porque a maioria dos sons deles parecem uma variação de uma bolha estourando. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês. E os bonequinhos também, todos os ícones dele, todos seguiam essa estética, com bastante brilho, redondinho, relevo. E esse jogo era muito bom, nossa, é muito nostálgico e ainda tem pra jogar. Um outro jogo que marcou bastante também essa estética, acho que esse aqui todo mundo conhece, que foi Colheita Feliz. Ele seguia principalmente nessa parte assim dos ícones e das cores, era bem brilhante, bem vivo. Mas o jogo mais frutigero de todos, na verdade, esse jogo que ele é o frutigero em forma de jogo, era Segredos do Mar. Porque ele tinha tudo que o frutigero pedia, porque já era um jogo no mar para começar, né? Um dos temas do frutigero era água, peixe, bolha, isso era o que mais tinha ali. E os ícones seguiam toda essa estética de brilho e tal. Então, tipo, tudo ali, o jogo era basicamente frutigero em jogo. Então, é o jogo mais frutigero de todos. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita saudade de como o futuro parecia que ia ser na época do frutigero. Porque como eu já disse, ele não era só uma estética, ele era uma promessa, ele trazia com ele essa sensação de que o futuro ia ser gentil, que o futuro ia ser calmo, que ia ser acessível, que a tecnologia e a natureza iam andar lado a lado. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, a tecnologia está destruindo a natureza e todo o design também mudou completamente. Nada é mais feito para encantar você. Normalmente o design é feito para te persuadir agora, ou por umas questões mais funcionais, mais de velocidade, controle, produtividade. E toda a magia, eu não sei, aquele respiro que tinha dentro do design antigamente desapareceu. Foi esquecido. E eu vejo que muita gente, assim como eu, carregou consigo a saudade dessa época. Mesmo sem saber o nome da estética, essas pessoas carregaram a lembrança de como elas se sentiam, de como tudo aquilo era encantador, de como aquilo tinha algo a mais, um propósito a mais, além de objetivo de produtividade ou persuasão. E hoje eu vejo as comunidades que essas pessoas estão, são comunidades muito unidas. Frutigero é uma estética muito querida. E eu acho que graças a isso, e que bom, graças a isso, a gente pode ver que agora o frutigero parece estar voltando. Porque o novo iPhone tem um design frutigero. Se o iPhone faz algo, nossa, com certeza vai ter muito mais coisa inspirada nisso. Eu não sei se a promessa vai voltar, mas querendo ou não, dá uma certa sensação na gente de que existe uma certa esperança, de que pelo menos dentro do design ali, porque querendo ou não, a gente passa muito tempo em tela hoje em dia, pelo menos ali dentro existe um respiro, além de só a funcionalidade, sabe? Pelo menos ali existe beleza. E eu não sei, é como se um pedacinho dessa promessa tivesse voltado. E eu tô muito feliz que a estética tá voltando. E eu espero que com ela também volte a esperança do que a gente sentia, volte um pouco mais da tranquilidade, que a gente possa se sentir, por mais que a gente esteja mexendo em um sistema de trabalho, a gente possa se sentir que tem beleza ali dentro e que o nosso futuro também pode ser bonito, por mais que o mundo não esteja tão otimista como era naquela época. Não sei, eu gosto de acreditar que talvez a gente tenha uma nova promessa ou que essa promessa não tenha morrido completamente. Eu prefiro pensar desse jeito. Queria muito agradecer a você que me ouviu até aqui. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, então ele é um vídeo bem importante pra mim. Se você puder estar deixando o seu feedback, um like, um dislike, se você gostou ou não gostou. O meu plano é sempre estar tentando melhorar os vídeos. Quem puder se inscrever também, nossa, vai ajudar demais. E comenta aí qual é a coisa que você mais sente falta da época do frutigero.